Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burncast. Eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou o Pedro Prado. E hoje estamos aqui para falar sobre o mercado musical brasileiro. Estamos com o Arthur e com a Luísa. Fala galera, eu sou a Luísa Porto, eu sou atriz, sou dubladora e idealizadora do musical Mágico de Ó, Clássico em Forma de Cordel. E estamos aqui para bater um papo super da hora sobre teatro musical. Fala galera, eu sou o Arthur Berges, eu sou ator, dublador e eu estou atualmente no espetáculo Escola do Rock, eu represento o personagem Bill e Finn. Inclusive já gravamos, né, com o pessoal da Escola do Rock alguns episódios atrás. Foi bem legal. Que da hora. Pois é, o espetáculo tá indo na reta final já, quem não foi assistir tem que correr, a gente vai até dia 15 de dezembro, enfim, tem mais aí 4 semanas, 5 semanas pra assistir o espetáculo. Ainda existe tempo pra mim, ainda existe salvação pra mim. Existe. Tem que ver esse garoto subir da montanha Pois é, do porque rock. aqui é só Mas... então, só o Guilherme, ele é o menino dos musicais aqui, só ele vai nos musicais. Eu fui pouquíssimas vezes. Porra, tem que levar os amiguinhos pro teatro, hein? Pois é, teatro é sempre uma ideia boa, uma boa pedida. E não é puxando sardinha não, mas o Escola do Rock tá bem legal, assim, vale a pena assistir, porque tá um espetáculo bem divertido. E o Mágico de Ó também, vai estar em cartaz lá no Sesc, Consolação, às 11 da manhã, de sábado aos sábados. E quem não assistiu também tem que correr lá pra ver, porque é muito bom. Olha bem, arrasou na divulgação do Mágico de Ó. Lógico, a divulgação está pesadíssima. Tá vendo? Arrasou. É isso aí. Do Mágico você trabalha junto com o Vitor, né? Do Cargas. Sim, com o Vitor Rocha. Nós somos idealizadores, também é um espetáculo que ele escreveu, é adaptado. Ele, na verdade, é baseado na história do Mágico de Oz, mas ele usa só mais ou menos um pouco dos personagens, um pouquinho da história, porque a gente conta sobre os retirantes nordestinos que saem lá do Cariri para vir para São Paulo. E a Maria Doroteia, que é uma menina que vive no sertão, ela não quer sair de casa, não entende o porquê de ter que sair do sertão, sair da terra dela, do lugar onde ela ama. Uhum. E aí ela, no meio do caminho, subindo no pau de arara, ela encontra com um artista, que é o seu Osvaldo, e ele começa a mostrar pra ela que dá pra você olhar de uma forma diferente pra uma trajetória e pras coisas à sua volta. E aí ela acaba entrando em Ó, em Maia Mágico de Ó, e aí é um espetáculo autoral, né, escrito pelo Vitor. As músicas também são todas originais. A gente construiu o espetáculo de forma coletiva, é um espetáculo independente, ele não teve apoio de nenhum patrocinador, apenas dos artistas. É independente, mas na verdade depende de muitas pessoas, né, pra acontecer um espetáculo. E como é que tá sendo, né, na realidade, o processo de transformar um musical num filme? Cara, é muito louco, assim, o Mágico, ele tem uma coisa mágica mesmo, assim, porque as coisas, elas vão reverberando de forma muito potente. E o Mágico, no dia que a gente apresentou e o Pedro tava na plateia, foi um dia muito especial, assim, foi um dia que, tipo, a energia tava surreal, a gente saiu emocionado do espetáculo, e o Pedro propôs da gente fazer esse filme, ele saiu enlouquecido, ele falou que 15 minutos da peça ele já tinha imaginado como um filme, e assim, a gente estreou em agosto, agora em outubro a gente já tava no sertão, né, então as coisas foram muito rápidas, e ir pro sertão, conhecer o sertão e contar essa história lá foi uma coisa, cara, foi surreal, assim. Primeiro que existem algumas coisas que mudam a linguagem, né? Só que, porque o audiovisual é uma forma de você comunicar diferente do teatro. Porém, a proposta do filme é ser um teatro, né? É pegar exatamente a mesma coisa que a gente faz no teatro, só que colocar no pano de fundo, que é o cenário, que é o sertão, assim. Então, foi uma experiência muito louca, foi uma experiência incrível. E no final do dia, a gente assistia as cenas que a gente gravou, né? E assim, vai ficar a coisa mais linda desse mundo. A gente ficava emocionado de assistir o material bruto, sem edição, sem trilha, sem som, sem nada. E eu acho que vai ser um filme muito maravilhoso, assim, vai ser surpreendente. Eu ia até perguntar, porque ela, né, a Luísa comentou que a peça é independente, né? Então, na verdade, foi mais do apoio dos artistas e tudo mais. Como é que funcionou o processo do filme, na verdade? Cara, o mais incrível é que ele funcionou da mesma forma como nós, né? Pro espetáculo acontecer, eu e o Vitor, nós demos o início. A gente começou com a verba, a gente que colocou o nosso dinheiro e tal, e o Pedro colocou o dele também. Então é um filme independente também. A gente não teve apoio de nenhuma distribuidora, de nenhuma grande empresa. Isso foi um dinheiro que ele investiu na obra. Então também foi de uma forma independente. Todas as pessoas que estavam lá estavam ganhando a mesma coisa, estavam fazendo em prol da obra, o que também fez o nosso processo de gravação ser muito especial, porque tava todo mundo em prol daquela história. Não tava lá
só recebendo seu dinheiro e indo embora. Tava todo mundo lá porque tava afim de fazer, tava afim de contar aquilo, tava na raça, tava na guerrilha. Todo mundo na contenção de gasto, assim, sabe? Era nítido que durante as gravações, a história era muito mais potente do que todo o resto, sabe? Era todo mundo sendo movido pela mesma causa. Também agora, puxa, vocês, tipo, a Luísa trabalha numa coisa mais autoral e o Arthur tá numa mais, tipo, mais estilo Broadway, assim. Tem bastante diferença entre o mercado brasileiro e o gringo, né? Por mais que importem muita coisa pra cá, né? Como é que vocês veem essa diferença, mais ou menos, entre as produções daqui e de fora? Bom, eu trabalho no mercado já, agora no que vem vou fazer 12 anos já. Eu trabalhei em vários estilos, né? Eu já trabalhei em grandes musicais da Broadway, recentemente eu tô num desses, mas já trabalhei também em peça independente, peça de teatro de grupo e peça de produções também, não necessariamente de grupo de teatro, mas produções com menos verba, sem lei de incentivo, sem nenhuma empresa patrocinando, tudo também na raça, com colaboração de todos os artistas envolvidos. E é realmente muito diferente, porque a peça, a grande produção, e principalmente a produção da Broadway, né, que a gente até às vezes chama de enlatado, mas são produções já mais fechadas, né, a gente tem que seguir algumas regras, muitas das vezes o texto não pode ser mudado, a condução da história não pode ser mudada, então a gente adquire algumas regras que são impostas dentro desse projeto, né, desse processo. E o teatro independente, ou como consequência também do teatro brasileiro, a gente tem menos dessas limitações, então você fica mais livre, né, para criar. Eu acho que a criação acaba sendo um pouco maior, mas também, claro que também o espetáculo que vem da Broadway ou que já vem com uma produção pronta também tem a sua beleza, tem o seu tratamento, né, tem tudo, não é à toa também que eles faz tanto sucesso em um espetáculo assim. Até eu acho que a gente tem aqui o Fantasma da Ópera em cartaz, que acho que é um grande exemplo disso, né? Ele já há anos faz muito sucesso e continua fazendo, né? Hoje ele está em cartaz do Brasil pela segunda vez em São Paulo e ele continua fazendo um sucesso absurdo, né? Continua voltando a casa, tem teatro de mais de 1.200 lugares e ele vai terminar a temporada com a casa cheia, sabe? E o Escola do Rock também está seguindo esse caminho positivo, assim, a gente está com um público muito legal. E claro que também já tem um apelo diferente, né? Porque vem do filme e tudo mais. Mas eu acho que a diferença, basicamente, né, grosseiramente falando, é essa. Eu acho que, assim, hoje, vivenciando um pouquinho mais na questão de produção, né, do espetáculo, eu acho que as grandes produções envolvem muitas pessoas, muito dinheiro, é uma logística muito grande, né? Então, acabam estabelecendo certas regras, né, e uma questão até burocrática para que a engrenagem toda funcione. Não significa que num processo que seja mais independente não tenha que ter uma organização para o negócio funcionar, mas são menos pessoas, né? Acho que quando um espetáculo vem de fora, ele já vem um texto de uma outra pessoa, né? No nosso caso, o nosso autor estava vivo lá. Então, é claro que a gente tinha uma liberdade e um entendimento muito, muito rico da obra, né? Acho que quando o negócio também vem de fora, você acaba não tendo essa troca e acaba sendo um pouco mais distante. Eu sinto que os espetáculos que vêm de fora, que já são espetáculos maravilhosos, que funcionam, que, obviamente, se eles foram comprados, né, se eles estão vindo para o Brasil, é porque eles, de forma, eles têm muita coisa para ser dito, né, então são espetáculos muito bons. Eu sinto que quando vem um espetáculo de fora, ele é um pouco mais distante do que quando vem de uma coisa mais independente. Mas também isso pode mudar com a apropriação dos próprios atores, né? Você vê, tipo, o Arthur fazendo a Escola do Rock, ele é muito próprio do que ele tá fazendo. Independe se fosse num espetáculo de muito dinheiro, independente ou não. Ah, sim. Enfim, claro que, né? Só para fazer um adendo disso também, eu tive liberdade criativa para isso também. O diretor, que foi o Mariano Detri, ele veio de Londres para dirigir o espetáculo aqui no Brasil. E ele já veio com a proposta também de fazer um espetáculo diferenciado. Ele assistiu o espetáculo na Broadway e a versão de Londres, né, que estava em cartaz lá em West End, e ele já veio com a ideia de transformar o espetáculo, de trazer as ideias dele, ele já queria fazer algumas mudanças. Em consequência, quando eu fui escolhido nas audições e tudo mais, ele me deixou livre para criar o personagem da maneira que eu quisesse, sabe? Então isso também é um grande trunfo dentro do processo, e para mim foi um prazer imenso, porque eu pude dar o meu olhar, né, não precisei seguir nenhuma forma de um outro ator ou de um autor que já tivesse pensado naquilo, eu pude ser mais livre para criar o personagem, até para dar um olhar do personagem. E às vezes isso não acontece. É comum também a produção vir com um olhar um pouco mais certo sobre o que é aquilo, sabe? Não vai te dar tanta liberdade para criar como eu tive. Quando a gente gravou com as crianças do Led Zeppelin, com a Thaís, eles falaram exatamente isso.
eles falaram que eles tinham todos já esse contexto, né, de eles têm, querendo, vocês trabalhando na escola do rock, vocês têm a base do filme, mas vocês tiveram toda a liberdade pra construir o caminho de vocês, né, e eu acho que isso é muito rico, porque vocês puderam dar a identidade de vocês, né, o musical. Sim. Exatamente. Inclusive, o filme foi a minha maior inspiração. Eu acabei assistindo algumas coisas do musical da Broadway, mas não foi a minha referência, não. Eu vi mais pra saber como é que era mesmo e, né, pra saber onde que eu tava me enfiando, assim. Mas a minha referência era, de fato, o filme, que foi o que eu mais assisti. Eu fui, inclusive, assistir o filme na estreia dele no Brasil, com meu pai. Eu tinha, acho que, 12, 13 anos. E, enfim, com certeza é a minha maior referência. E o trabalho do Que Jack doido Black. isso, né? Você tava lá assistindo um filme com 12, 13 anos, aí daqui a alguns anos você tava lá sendo o protagonista do negócio. Foi muito louco mesmo. Tanto que quando eu soube que o filme tinha virado musical, foi provavelmente em 2016, eu achei muito louco, assim. Eu nem me vi muito fazendo o papel, até porque eu acho, pra mim, o personagem é um pouco mais velho do que eu sou de fato, e ele é um pouco mais maduro nesse sentido. Então, eu nem me via muito fazendo o personagem. Só que aí, quando as audições chegaram aqui no Brasil, né, em começo desse ano, de 2019, eu não consegui não pensar em não fazer, sabe? Eu falei, não, cara, peraí, eu acho que isso vai ser um papel, vai ser uma oportunidade muito legal, vai ser um papel muito interessante. E acabou corroborando com a minha carreira, assim. Não só no teatro, eu tenho também uma carreira paralela de banda, experiência de banda e tudo mais. Inclusive, a banda que eu estava ensaiando agora há pouco, a gente toca há mais de 15 anos juntos. Somos amigos, crescemos juntos e até hoje a gente se encontra para fazer um som, enfim. Então faz parte da minha história, sabe? A música veio tão forte quanto o teatro, se não mais, na minha vida, sabe? Então, quando esse personagem chegou aqui, e tendo toda a referência que eu tinha dele e conhecimento... E agora uma pergunta pra Luísa. Como é que é esse paralelo entre dubladora e atriz de musical? Como é que você administra? Cara, se tem uma coisa, eu gosto muito, assim, da minha vida, da minha rotina, de não fazer uma coisa só, sabe? Isso é uma coisa que me faz muito bem, tipo, quando eu tô numa época que eu tô só dublando, eu fico triste de ficar o dia inteiro no estúdio, sabe? Eu acho que uma coisa acaba contribuindo com a outra, né? Porque eu amo dublar, amo entrar num estúdio e ver o trabalho de um ator e poder fazer a versão brasileira daquilo, né? Entender o que a proposta do personagem e guiar pro português, eu acho isso fantástico. E quando você tá num palco, você vivenciar a fundo um personagem que você pode criar ele do zero, né? É claro que ele tem já as características dele, mas você poder também vivenciar isso, eu acho que uma coisa acaba complementando a outra, né? Até porque você vai pegando muita referência. Eu acho que uma coisa ajuda muito a outra. Eu piro, eu adoro fazer isso. Eu adoro, tipo, de manhã ensaiar e depois ir pro estúdio dublar, sabe? Num dia você vive várias histórias, né? Isso é muito louco. Tipo, num dia eu faço uma série, depois eu faço um reality show, depois eu vivo a Doroteia lá no meio do sertão, aí depois saio, aí tem ensaio com a companhia, e que é uma menina que tá vivendo, tipo, de pijama com as amigas. É muito louco, assim, é você viver várias histórias num dia só. Ah, legal. E agora, voltando um pouco aqui pra parte de musicais, já visando um pouco 2020, questão de governamental, essas coisas, saiu uma matéria na Folha falando que diretores e produtores disseram, né, que o mercado musical como um todo, de artes no Brasil, tá um pouco em perigo, né, por conta de cortes, essas coisas, assim. Um pouco não, muito, né? Pelo menos da maneira como ele é visto hoje. Sim, falaram até, lembro até na coletiva de imprensa da Escola do Rock. Inclusive ele provocou, né? Porque as pessoas foram perguntar qual seria o musical do próximo ano, e eles queriam, né? Falaram até, citaram a Matilda, porque era musical de criança e tal, e aí ele falou, em vez de vocês perguntarem sobre qual musical a gente vai fazer, eu, se fosse vocês, perguntaria se vai ter musical no ano que vem, sabe? A situação do jeito que tá hoje. Mas é triste, né? Eu acho triste. Acho foi usado como uma manobra, né? Principalmente a Lei Rouanet, que eu acho que ficou mais na boca da galera, assim. Foi usado como uma manobra política, né? Pra ele ter razão pro governo, né? Em si, sem citar nomes, ter razão dentro do pensamento que estava tendo na época, para também conseguir os votos que precisava, ter propriedades nos discursos que eles estavam criando para isso, sabe? E eu acho que, infelizmente, a Lei Rouanet, acabou que consecutivamente todas as leis de incentivo acabaram entrando nesse barco, foram usadas como uma manobra, sabe? Uma manobra para se concretizar um discurso. E isso me deixa triste, assim, porque, ou felizmente, isso sempre nos ajudou, né? Principalmente no teatro musical, nas grandes produções e tudo mais. Esse sempre foi o dinheiro incentivado e
o dinheiro necessário para aquilo ser realizado. Para todos os profissionais que estavam sendo contratados, né, puderem tivessem um salário decente, tivessem, né, uma remuneração decente, sabe? E não mamar na teta do governo, né? Como colocado muitas vezes, isso nunca aconteceu. Eu, pelo menos em 12 anos trabalhando nesse lugar, é risível falar disso, porque eu acho que tem um profissional que trabalha, é o ator. É que na concepção de muita gente, artista é vagabundo, né? Música é tudo vagabundo. É a frase que você mais se escuta. É que nem eu que trabalho, que eu sou autor também, né? A pessoa, quando eu falo que sou autor, a pessoa fala, você trabalha com o quê? Eu falo, então, né? São os invejosos que não sabem trabalhar com o que amam, sabe? Então. E acha Eu até brinco com a Luísa, já falei muitas vezes pra ela, eu queria ver essa pessoa que fala esse tipo de coisa 5 minutos fazendo o que a gente faz. Não precisava nem ser um dia inteiro, 5 minutinhos. Cara, eu acho que a gente tá num cenário em que muitas pessoas se aproveitaram da Lei Rouanet, isso é fato, mas eu acho que como todas as coisas que acontecem, todos os privilégios ou todas as oportunidades que estão, sempre tem pessoas que vão querer furar a curva, sabe? Mas não é por isso que você tira o benefício. Eu acho uma coisa boa, pelo menos, é que a gente ainda tem essas leis de incentivo e cabe a nós também lutar por elas, né? Então, acho que a gente, como movimento artístico mesmo, nós como os atores, artistas, toda a galera que tá nesse movimento de comunicação, a gente pegar esse momento que a gente tá vivendo e transformar ele da melhor forma possível, sabe? A Lei Rouanet, agora, ela teve o piso diminuído, né? Isso não significa que a gente não vai ter mais uma lei, não. A gente ainda tem a possibilidade, vamos usar isso a nosso favor, né? Em vez da gente só criticar, ou só lamentar, ou só reclamar, eu acho que agora é o momento da gente colocar em prática isso, né? Então a gente se unir, agora com essa oportunidade de que projetos com menores valores, significa que uma empresa que apoiava antes uma peça só, de apoiar 3, 4 espetáculos, entendeu? Acho que também é o momento da gente, como artista, reavaliar o que a gente também tá colocando como trabalho. A gente, enfim, ir pra rua, se movimentar, falar sobre isso. Eu acho que se informar, sabe? Se informar talvez seja a maior arma que a gente possa ter contra tudo isso. Dentro dessa situação toda, uma das coisas que mais me assustou foi ver a Lei Rouanet na boca de muita gente que nem fazia ideia há alguns meses atrás do que isso era, sabe? E falar com propriedade sobre aquilo, de falar toda a verdade do mundo, que aquilo era errado e que aquilo estava prejudicando o país e estava prejudicando a economia. Então, se a pessoa tivesse informação necessária para saber que não tinha nada a ver isso que ela estava falando, e não só, né, se o alicerce da pessoa é o quê? A notícia que você vê no Instagram ou a notícia que vê no Facebook. Uma coisa legal da gente pensar sobre as leis de incentivo é que elas existem por conta das contrapartidas, né? Nenhum dinheiro, você não apoia um espetáculo, o governo não vai te dar um dinheiro simplesmente para você fazer sua peça e ponto. Você tem que devolver coisas à população, esse dinheiro é público. Então, quais são as contrapartidas, né? Você vai disponibilizar ingressos, você vai dar oficina, como que esse dinheiro que o governo está te dando, como é que isso vai voltar em benefício à população? E eu acho que isso também, dentro dessas coisas todas que aconteceram, que a galera colocou na boca, de que a gente só usufruía desse dinheiro, eu acho que seria legal a gente começar a mostrar o quão de retorno você dá a uma população. Quantas pessoas de periferia têm oportunidade de vivenciar essas histórias? Quantas pessoas você está alcançando, né? Quantas pessoas não estão empregadas também, né? Quantas pessoas não estão empregadas dentro de um trabalho como esse, e quanto esse dinheiro não está alimentando essas famílias, entendeu? E não é um dinheiro Só na temporada 2018 e 2019 tiveram cerca de 2.500 empregos gerados. Só nos musicais, com músicos, atores, atrizes, maestros, sonografia, todas as profissões possíveis envolvidas nesse segmento. Exato. Lá no Escola do Rock, em específico, o espetáculo emprega mais de 200 profissionais. Só naquele espetáculo. Só a Escola do Rock já empregou 10% Exatamente. dos musicais já. Esse é o tipo de informação que falta, sabe? Eu acho que é isso. Foi uma manobra, por isso que eu falei essa coisa da manobra, sabe? As redes sociais, infelizmente, corroboraram para esse tipo de pensamento, sabe? As pessoas começaram a pensar e falar sobre isso por conta dessas, né, fake news, ou sei lá, o que a pessoa navega, né, através do celular e das redes que ela acessa. Então, eu acho que informação e a informação concreta é uma das principais e mais importantes coisas a se começar a pensar, sabe? Sim, total. E vai muito também da linha ideológica que a arte tem, né? Querendo ou não, um artista, teoricamente, a gente já viu que isso não é tão certo assim, né? Até porque a gente já viu N artistas
artistas aí com posicionamentos questionáveis, mas geralmente o artista, ele teoricamente, ele tem que ter a cabeça mais aberta, né? Então, geralmente os artistas são mais progressistas, eles estão mais envolvidos em pautas sociais. Então, quando o governo vai contra isso, e ele tem toda uma parcela da população que está a favor dele, obviamente ele vai pintar a arte como se fosse a grande culpada, né? Do entre aspas, desmonte da família tradicional, como fizeram. Então, todos viram inimigos fantasmas, né? Infelizmente. Total. É que quando a gente não conhece as coisas, a gente simplesmente critica, né? A gente simplesmente fala da boca pra fora. E às vezes falta o conhecimento dessa nossa bolha também, né? Nós, como artistas, somos comunicadores, né? Nós estamos pra fazer a discussão acontecer. Não significa posicionar somente de um lado, mas fazer que as pessoas falem sobre esse assunto. E aí acaba... No momento em que a gente não tem espaço para diálogo, para conversar sobre tudo isso, fica muito complicado. Exatamente, isso que você falou é muito louco, assim, porque de fato a gente tem a cabeça mais aberta, mas não é também só por ser a cabeça mais aberta, é porque a gente vive também num dia a dia diferenciado. E não só o dia a dia, por exemplo, geralmente as minhas folgas são de segunda-feira. Então, sei lá, talvez uma pessoa que me veja segunda-feira em casa o dia inteiro ou saindo, sei lá, para comprar um pão de pijama porque eu tô na minha folga, deve me olhar e falar, nossa, olha esse cara segunda-feira largado em casa, é um vagabundo mesmo, né? Não faz nada da vida. Segunda-feira o cara tá aí, a pessoa às vezes não sabe que eu tô trabalhando de domingo a domingo, entendeu? E na segunda é o dia que eu posso dar a descansada, que seria o domingo dela, sabe? Entre outras coisas, a gente também, e a Luísa tá completamente comigo nesse assunto, a gente recebe de maneira diferente. A gente não tem um trabalho certo que vai pagar a gente todo mês, com todos os benefícios e tendo 13º, e a pessoa sabe que está dentro desse projeto, que vai trabalhar durante todo mês, o salário dela vai cair. Não, a gente trabalha por períodos de temporada, então a gente fecha um contrato, mesmo na dublagem no teatro, a gente fecha um contrato por tempo, e é aquele tempo que aquele trabalho é efetuado e acabou, depois que acabou, entendeu? Então é diferente, a gente encara algumas coisas de maneira diferente de uma pessoa que trabalha de segunda a sexta num escritório, entendeu? São universos diferentes e eu acho que a informação vai colocar isso em pauta, entendeu? A pessoa vai entender e vai saber como que um artista vive, sabe? Da mesma maneira que a gente sabe como um advogado vive, entendeu? Eu acho que essa informação tem que chegar de maneira mais clara. E nessa questão de nós, como os fãs, né, de musical, como é que você acha que tem, além de apoiar os musicais em si, tem como a gente apoiar de outra forma, tipo, lutar contra isso, alguma coisa assim? Eu ainda acho que quanto mais a gente estiver munido, né, de conhecimento sobre o assunto, melhor. E sim, se posicionar eu acho fundamental. Se a pessoa gosta disso, né, obviamente, e acha que isso é uma coisa que é muito importante na vida dela, ela tem que se posicionar, porque é isso que você falou, a gente tá num risco, entendeu? Principalmente os grandes musicais. Claro, eu acredito que a arte e o teatro tá dentro dessa arte que eu tô falando, é muito maior, né? É muito maior do que qualquer governo ou qualquer coisa que a gente esteja passando. Exatamente, ela é maior que isso, ela sobrevive, ela tá aí há muito tempo, entendeu? Há muito, muito, muito tempo. Então eu acho que ela não vai findar. Ela vai dar um jeito de brotar de outra maneira, e com certeza absoluta. Agora, falando agora, né, diretamente dos musicais e da maneira como a gente vê musicais hoje, que é, sei lá, Teatro Renault, Teatro Santander, Teatro Bradesco, os teatros que a gente, né, são teatros grandes, que a gente costuma ver esses grandes musicais, esse sim, tá correndo um risco, e tá correndo um risco, assim, sério, de não existir, pelo menos por enquanto, entendeu? Se isso continuar dessa maneira. E é isso, falando da Lei Rouanet em específico, que foi acho que mais foi falada aí durante um tempo, é exatamente essa lei que faz esses espetáculos acontecerem, entendeu? E se ela for cortada, e se ela for diminuída da maneira como está pretendendo ser, vai ser impossível isso acontecer. Talvez vai ter que se reinventar, né? Começar a pensar de outra maneira de fazer esse teatro musical acontecer, mas desta maneira, vindo diretamente da Broadway, como veio Escola do Rock, como veio o Fantasma da Ópera, como veio inúmeros outros musicais, isso não vai existir mais. Então, ou você se posiciona e se informa e cria, né, muito conhecimento sobre o assunto,
ou é isso, né? Vai ser decidido por você. Eu acho que os fãs têm um papel importantíssimo, assim, nesse momento que a gente tá vivendo. Eu acho que é uma grande massa. Eu acho que quanto mais a gente, de fato, conversar sobre isso e explicar para as pessoas, por exemplo, da minha família, se eu falo com eles sobre isso, eles vão ter um ponto de vista diferente. Eu acho que a gente tá precisando dialogar sobre isso. Primeiro que o teatro virou um rolê que não acontece mais, é um evento, né? As pessoas não têm o costume de ir ao teatro para ver uma pecinha e ponto. É um evento, né? Vou ver a Escola do Rock, vai a família inteira, você marca na agenda. Então, assim, que eu acho que a gente tem que pegar esses fãs, que é a galera que tá movimentando teatro musical, que faz também o negócio acontecer, trazer para levar cada vez mais pessoas para assistirem, para mostrar o quão isso é potente, né? O quão é um espaço de diálogo. E além disso, a gente conversar sobre isso, conversar sobre as leis. O que você tem dúvida sobre a Lei Rouanet? O que você acha que você tá sendo enganado dentro dessa história toda, sabe? Quais são suas dúvidas? Tipo, eu acho que esse é o momento da gente conversar sobre isso. Não é o momento de você bater e brigar e falar que você tá sendo errado e que você tá mamando nas tetas do governo. Eu acho que é você sentar e explicar o porquê de você não mamar, entendeu? É você explicar, é conversar, então... Eu acho que tudo gira em torno disso, da informação e do conhecimento, sabe? É saber aquilo de maneira clara e de maneira verdadeira, sabe? Não só se basear em qualquer coisa que você ouviu, ou se aquilo que você ouviu, sei lá, é interessante pra você e você concorda ou não. É saber se aquilo é de uma fonte confiável, entendeu? Se aquilo tá vindo de uma informação credibilizada, sabe? Não só ao vento. E eu acho que também faz parte do papel do fã cobrar pela melhor qualidade e cobrar para que as coisas também sejam boas, sabe? Na dublagem aconteceu um caso de... Apareceram muitos estúdios de dublagem e muitos desses estúdios, eles não seguiam o nosso acordo, né? Um acordo que a gente tem há mais de anos, em que, enfim, a gente lutou muito, passou por greves, enfim, temos esse acordo. E o que aconteceu? Muitas das coisas que estavam vindo do Netflix estavam sendo dubladas em estúdios que pagavam menos para dubladores, ou seja, você tinha um trabalho com uma menor qualidade, você tinha um trabalho mais sucateado, e os próprios fãs começaram a fazer um movimento de cobrar qualidade, de falar o que era legal, o que não era legal. Eles fizeram uma movimentação tão grande que o próprio Netflix tomou a consciência e falou, não, aqui é legal, aqui funciona, aqui não dá. Acho que também os fãs têm esse poder nas mãos, sabe? De dialogar e falar, gente, a Rouanet possibilita que isso aconteça, que isso aqui, esse espetáculo significa isso. Quando você está assistindo um musical, Lembro Todo Dia de Você, a gente tá falando sobre HIV, mano, aumentou 700% no nosso país, a gente precisa conversar sobre isso. Sabe, eu acho que também cabe ao fã trazer e mostrar o quão é importante esses espetáculos estarem em cartaz. E também essa parte do mercado musical tá cada vez mais acessível, né? Tem sessões populares. Se você pega o Sim. preço de um ingresso de cinema, às vezes é mais barato o pessoal fala que teatro é caro, né? O Mágico de Oz, desde o começo assim, do processo, a gente quis colocar um preço popular para falar de cultura popular, né? Porque é isso também, senão você não consegue consumir a arte, você não consegue consumir aquilo. Enfim. Exatamente, é só uma questão de procura também. Às vezes as pessoas acham que teatro só está sendo feito em lugares como, né, esses que eu citei, Teatro Renault, Teatro Santander, mas não, existem milhões de outras salas de teatro que estão principalmente em São Paulo, que é um ninho onde a arte está sempre brotando, sempre sendo cultivada, sabe? O próprio Sesc é um lugar muito legal de se procurar, sempre tem preços populares e é sempre um lugar que você vai ver teatro de altíssima qualidade, sabe? É que aí que tá, né? A Luísa até falou dos fãs da Netflix reclamarem, mas é aí que mora a complicação, né, da reclamação. Quando você reclama para uma empresa privada que algo tá ruim, algo tá errado e algo precisa mudar, aquela empresa, ela vai mudar porque acaba que a consequência vai dar no bolso dela, sabe? A consequência, ela Sim, é sentida total. ali no final do mês. Infelizmente, quando a gente critica o governo e infelizmente o povo também se coloca contra o governo, essa consequência não vai ser tão sentida assim, porque no final das contas não faz diferença para eles, né? Então acaba que, infelizmente, essas pautas progressistas, principalmente no campo da arte,
é uma estrada dura, porque, cara, ninguém tá ganhando pra fazer isso, sabe? É um trabalho ingrato. É um trabalho ingrato porque você vai panfletar de graça. Não vai ter ninguém ali por trás de você. E é um caminho perigoso, né? Porque também você abre a reclamação, quando você abre pra reclamar, todo mundo reclama de tudo, né? Inclusive até das coisas que não sabem, né? É muito complicado. Mas eu acho que se a gente conseguisse aproveitar esse movimento em que nosso dinheiro está sendo cortado, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, a gente conseguisse fazer a plateia voltar a consumir o teatro e você conseguir ter esses espetáculos grandiosos e serem pagos por uma bilheteria, seria uma utopia, né? Seria um caminho utópico, assim. Mas poderia ser uma possibilidade da gente fazer aquilo ser necessário, sabe? Ser pedido de público estar em cartaz. É que assim, né? Também se criou meio que uma cultura agora em São Paulo de ter já. A presença dos musicais, ela meio que já virou algo frequente agora. E querendo ou não, isso com os cortes ou não, isso vai ser afetado, mas infelizmente quem vai perder com isso é o povo, querendo ou não, mais popular. É aquele povo que depende do ingresso popular. A galera que teve a chance de ir no musical pela primeira vez por conta desse ingresso popular. Então, os musicais eles podem até diminuir em volume, mas quem vai realmente sofrer com isso é aquele cara que depende daquele descontinho para comprar um ingresso, que por mais popular que seja, ele ainda é caro para muita gente, né? Infelizmente. Infelizmente mesmo. Então, querendo ou não, vai ser aquela... Não é elitização da cultura, mas é você fechar o cerco mesmo, né? Porque você vai limitar uma parte da sociedade de ter acesso àquilo. Isso não é feito à toa. Não é feito de descuido, né? É tudo um caso pensado que a gente quem dera fosse uma coincidência. É que pra eles é interessante você ter pessoas que não consomem isso, né? Que não discutem sobre isso, que não afrontam, né? É triste, mas enfim, de fato é isso. Quem vai perder é a galera que precisava disso. Por isso que a gente tem que lutar pelo conhecimento, justamente pra gente poder falar e pensar sobre isso, porque senão todas essas pautas que a gente colocou em questão aqui vão se passar por cima, sabe? Vão ficar pra trás. Bem, mas eu acho que é mais que conhecimento, sabe? Tipo, eu acho que a gente tá precisando fazer um rebuliço nisso tudo, sabe? Não um rebuliço de uma forma de você ir brigar, mas eu acho um rebuliço de falar, cara, a gente não vai ser calado só por isso, entendeu? A gente não pode deixar de levar a cultura eu não sei, gente, a gente elaborar alguma coisa, sabe? A Luísa começou a falar, mas aí depois ela falou e eu assoprei o molotov. Já tava até... Já deu aquela fisgada, né? Aí ela falou, não, mas não vai ter rebulição. Soprei o molotov. Eu acho, mas é que eu realmente acho que a base disso tudo é o conhecimento, sabe? Tipo, é saber ter propriedade sobre o que está sendo falado. E, infelizmente, é isso que você vê menos, assim. E eu entendo. Tomara que muita gente escute isso que nós estamos falando, porque é importante, sabe? É importante ser colocado. E muitas vezes não é nem pensado, sabe? É simplesmente passado por cima. E eu vou falar, viu? Eu era uma pessoa que eu não tinha muito acesso a musical e, assim, não era nem tanto por uma questão financeira, a questão de... Não era nem desinteresse, era que era uma coisa que não chegava em mim mesmo. Tanto que eu julgava ser algo tipo, sei lá, não é pra mim, né? Sei lá. E aí, um dia eu pensava, tipo, sei lá, cara, não é muito minha praia. Aí eu fui pela primeira vez, eu fui com o Guilherme, eu fui assistir a Noviça Rebelde. Ama a Noviça. No teatro, no Teatro Renault, né, Gui? Isso, foi no Teatro Renault. Nossa, e foi surreal, cara. Foi muito surreal. Foi tipo uma experiência assim que você só sabe descrever se você tá lá assistindo. Porque você vê tudo, você vê todo tipo de expressão artística ao vivo, sendo jogado na sua cara, assim. É canto, é dança, é atuação, não tem como você descrever. Então, faz sentido esse tipo de coisa ser limitada e não ser entregue a todas as pessoas, porque faz a pessoa pensar que ela merece coisa melhor, sabe? Faz ela realmente sair voando por aí, então... Essa é a magia do teatro, né? A magia do teatro, e o musical ainda tem a coisa de que você canta quando aquilo é tão grandioso que você precisa cantar, não existe mais a forma de se falar aquilo, você tem que cantar, né? Então, tipo, é a magia do teatro, cara, que é surreal, assim, tem que ser compartilhada, tem que ser vivida, né? Quantas pessoas nunca foram assistir um espetáculo? Quanto tempo você demorou para assistir um musical, né? Por que tem esse preconceito de assistir um musical ou assistir uma peça, né?
talvez a gente tenha que mexer em pedacinhos um pouquinho mais abaixo, né? Começar a motivar as pessoas a irem a primeira vez assistir. Sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre tento levar mais gente comigo, tipo, além do padrão. Tipo, eu sou meio suspeito de falar de musical, mas tudo bem. Por que você é suspeito? Porque você é fã? Tipo, Fantasma da Ópera eu já fui 6 vezes, tipo, Nossa! Corajoso. Mas é isso aí, tipo, eu entendo, assim, porque de fato o musical é uma experiência inesquecível mesmo. E quando bem feito, não tem como. Eu escutei muitas coisas depois do Escola do Rock, né? As pessoas que eu tive a oportunidade de conversar depois. E, cara, é unânime as pessoas falarem que saem de lá encantadas e com o dia completamente transformado, sabe? E claro que isso pra mim é um elogio de N formas, porque eu fico feliz que eu acho que o espetáculo tá chegando onde tem que chegar e tá, né, comunicando o que precisa ser comunicado. Mas é impressionante você ver como, de fato, isso afeta as pessoas, sabe? Como isso chega de maneira potente nas pessoas. Então, eu não quero que isso acabe mesmo, sabe? Não só por ser um profissional da área e por fazer isso, e pretendo fazer isso ainda durante muito, muito tempo, sabe? Mas de saber que isso é tão importante para as pessoas, sabe? E que isso pode transformar as pessoas de tal maneira que a possibilidade de não existir não pode ser nem cogitada, sabe? E também, por exemplo, a Escola do Rock, que é um musical, entre aspas, julgando assim mais pop, pode ser porta de entrada para outros musicais, né? Principalmente do mesmo nicho, assim, de que levou Billy e depois foi entre outros, né? Exato. E o Escola do Rock acaba sendo muito importante porque as pessoas que vão assistir, geralmente, né, muitas das vezes que fui conversar com elas não queriam ir, não queriam ver um musical, sabe? Mas, vou ver o Escola do Rock porque eu gosto do filme, ou porque eu gosto de rock and roll, ou porque eu gosto muito do Jack Black e eu gostava do que ele fazia no filme, então eu vou lá assistir porque parece que isso é legal. E aí a pessoa sai de lá completamente enlouquecida, fala, sabe? Quantas vezes eu não vi? Eu não queria vir, mas eu vim e agora eu tô apaixonado, vou voltar, sabe? Pensar que um contribui pro outro, né? A partir do momento que você é picado pelo gostinho, velho, você não larga mais. Pois é. Tipo, e é isso. Olha a oportunidade também de quantas crianças estão indo assistir a Escola do Rock e talvez se apaixonem por aquilo, né? Várias mensagens das pessoas dizendo, cara, você é minha inspiração, eu fazia teatro não sei há quanto tempo e eu vi você e agora eu quero voltar a fazer teatro, e que legal, o espetáculo me pegou super, essas crianças em cena, eu fiquei emocionado, tá falando sobre a arte, tá falando sobre acreditar no seu sonho, eu vou voltar a fazer isso. E, cara, eu pelo menos fico muito feliz de receber uma mensagem dessa, porque é isso, você tá afetando as pessoas no máximo, sabe? Você tá fazendo elas repensarem as próprias atitudes e as próprias escolhas. Eu acho isso transcendental. Isso é arte! Ai, cara, isso é lindo, não é, mano? Não é possível. Olha, eu acho que na história do mundo, assim, sempre tentaram parar que você tente mover isso dentro das pessoas ou fazer elas se tornarem mais ignorantes ou que elas não discutam sobre as coisas, mas é impossível, cara, porque é uma coisa que contagia, assim. Acho que a gente tem que resistir, é triste o que tá acontecendo e é por isso que a gente tem que se juntar para fazer um movimento, sabe? Para isso não acontecer, porque isso é potente, isso transforma as pessoas, né? Não é... Enfim, acho isso potente pra caramba. Bem, manda todo mundo subir a montanha do rock. E agora a parte mais... A gente sempre faz uma parte mais interativa, assim, normalmente focada de indicação, como estamos falando de musicais, né? Principalmente com o Arthur de banda, essas coisas. Quais são as suas bandas favoritas e de inspiração que você usou também pro musical da Escola do Rock? Pro musical? Poxa, cara, acho que a primeira pra falar, assim, que talvez seja a minha primeira grande inspiração é Nirvana. Eu sou meio fissurado, assim, pelo Kurt Cobain. Eu acho o que ele fazia e o que ele representou dentro da cena do rock and roll, eu acho apoteótico, sabe? E, enfim, talvez seja a minha primeira referência de rock real, assim. Eu sempre gostei, na verdade, sempre escutei muito Rolling Stones. Eu lembro que eu não sei se vocês lembram disso, mas mais ou menos em 94, 95, eu acho, passava sempre shows depois do Fantástico. Acabava o Fantástico e passava um show na Rede Globo. E eram sempre shows grandes, assim, era Rolling Stones e tal. Eu lembro muito bem do Rolling Stones por conta disso. E, cara, eu ficava enlouquecido, eu ficava sentado ali. Eu nem tinha muito, né, eu devia ter 5, 6 anos, mas aquilo me pegava, assim, eu achava aquilo uma coisa muito doida. E, enfim, e o Nirvana, de fato, foi a primeira vez que eu senti isso
de verdade, assim, eu acho que eu era um pouco mais velho também, tinha de 10 a 11 anos, e aquilo me inspirou a querer aprender a tocar guitarra e aprender a, de fato, começar a cantar, a ter uma banda. Foi depois disso que eu montei a minha banda, então acho que Nirvana, com certeza, é a primeira referência. E falando um pouco de rock nacional, eu escutei muito Raimundos quando eu era mais novo também, acho que foi uma das primeiras bandas que me pegaram também nesse sentido de bater forte o coração e bater a cabeça também do rock and roll. Mas eu também usei muitas referências do AC/DC para compor o Dewey. E, né, AC/DC também eu acho que é fundamental para quem gosta de rock and roll. Se nunca escutou um AC/DC de cabo a rabo, assim, escutar um CD, nossa, vale muito a pena, eu indico. Uma banda que pouca gente conhece que chama Rival Sons, Filhos Rivais, Rival Sons. E eles têm uma pegada muito louca, assim, que é uma banda relativamente pesada, mas o vocalista, ele era meio que do blues, então ele canta rock and roll, ele tem a pegada do rock, mas ele tem uma outra abordagem, assim, e isso escutar esses caras tem me deixado meio doido, assim, eu tô gostando muito. Rival Sons, eu acho que vale a pena dar uma investigada aí nesses doidos. E o que mais que eu tô escutando? Deixa eu escutar tanta Abre coisa. aí o Spotify. Eu sempre volto no Ray Charles também, que acho que é uma referência sensacional, é um dos pais também aí do rock and roll, né? Claro, com uma pegada um pouco mais clássica, mais voltada pro R&B. Mas, cara, é muito bom, assim, o Ray Charles é uma coisa que sempre quando eu volto a escutar, me surpreende, sabe? Parece que eu não tinha escutado direito da primeira vez. E o cara era muito bom, é impressionante, assim, eu sempre gosto muito, principalmente as coisas mais antigas, porque teve uma fase dele um pouco mais, não monótona, né, mas ele ficou uma coisa mais de balada, de músicas mais românticas, né, uma coisa mais orquestrada e tal. As primeiras eram numa levada mais piano, baixão, sax gritando na orelha da galera. Os primeiros CDs, assim, as primeiras coisas que ele fez, puta, me deixa doido. Também eu acho que é uma referência legal aí. E pra quem gosta de musical, já deve conhecer, né? Mas eu indico dar uma procurada em Rent, que é uma peça que eu tive a oportunidade de fazer também em final de 2016. Ah, você tava em Rent? Eu tava. Eu assisti, eu não lembrava que você tava em Rent. Eu era um doido que ficava todo pintado, correndo pra cima e pra baixo. Foi Usava uma camisa pendurada. No Frecaneca, não foi? Isso, lá mesmo. Eu assisti lá, então eu não lembro. Você me viu com certeza, então, ó. Também eu acho que vale a pena, assim, porque é um musical basicamente rock and roll. Na verdade é meio que uma ópera rock, né? E é baseado, inclusive, no La Boheme, que é uma ópera muito famosa. Mas vale a pena, assim, eu acho que é um musical bem, bem interessante, bem profundo. A história que é contada é uma história bem legal, inclusive a gente acabou de citar, eu lembro tudo de você, né, que fala sobre AIDS, o Rent também fala sobre o vírus HIV, e eu acho muito legal, foi composta mais ou menos no começo dos anos 90, final dos anos 80. Foi meio autobiográfico, né, do ator. Foi, do Jonathan Larson. O Jonathan Larson meio que contou um pouco sobre a tribo dele, sabe? E depois, o Tic Tic Boom foi antes ou depois de Ranch? Foi antes. O Tic Tic Boom foi o primeiro, e aí do Tic Tic Boom ele emendou no Ranch, só que aí ele faleceu antes do Ranch estrear. Eu lembro que no Tic Tic Boom, pelo menos aqui em São Paulo, eles, tipo, fizeram referência de Ranch, né? Até o livro que eles estão... Daí, mas no final, faz total sentido. O Tic Tic Boom foi o primeiro, aí do Tic Tic Boom nasceu o Ranch, assim, que acabou sendo mais potente, né? A galera conhece, não é todo mundo que conhece Tic Tic Boom, o Ranch já é um pouco mais... E o Ranch transcendeu só o musical, né? Tem filme, tem versão live na própria Netflix também, tem bastante coisa. Na Netflix tinha uma versão gravada da peça, acho que não deve ter mais, mas... Pelo menos tinha um live, né? Eu lembro bem, eu não lembro. Que eu acho que foi o último dia, se eu não me engano, do elenco original, que era o elenco de 90 e tal lá. Nossa, que da hora. Era muito legal. Foi a primeira vez que eu assisti, inclusive. Eu vi lá no Netflix e falei, nossa, eu vou ver isso aqui. Mano, eu fiquei maluco. Falei, cara, isso é muito legal. O prazer de fazer parte da peça. E eu acho que vale a pena. Quem gosta de rock and roll, com certeza é um musical que vale a pena visitar ali. Pra escutar umas coisinhas. Tem alguns hits muito famosos. Talvez você já até conheça e não saiba. E você, Luiz, a parte de indicações de bandas e musicais e afins? Cara, olha, pra estudar pro Mágico, eu acabei conhecendo muito sobre o Nordeste e tudo mais. Marinês, Luiz Gonzaga, enfim, acabei indo muito pra esses lugares, assim. Mas eu confesso que eu tinha mais em podcast do que propriamente em músicas, assim.
Cara, não sei agora o que indicar. Eu sempre acabo voltando pra uma Janis, sempre acabo também indo pra um blues, assim. Teatro mágico, eu sempre vou pra um lado meio zazaueira, depois um lugar mais... Mas de musical, assim, eu não sou uma grande consumidora de álbuns musicais. Meio brisa, mas é. É o mesmo Spotify, você pegar, é praticamente só musical. Jura? Juro, Cara, você gosta mesmo, né? gosto mesmo. Mas agora eu que te Guilherme é obcecado. pergunto. O que te interessa? É a historinha? É o começo, meio e fim de uma música? O que te atrai tanto? Normalmente, tipo, depende. Tem uns que tem meio que falam da história do musical, mas tem um, por exemplo, tipo, o de Evan Hansen, que é um que eu gosto bastante. Se você pegar, tipo, as músicas separadas assim, tipo, dá pra pegar. Não, tipo, não necessariamente você fala que é de um musical. Dependendo da música, obviamente. Tipo, não é uma coisa. Tem umas partes faladas, né? Tipo, de diálogo mesmo, mas eu gosto bastante. Você pega naqueles daily mix, sabe, do Spotify, você pegar, tem playlist lá que é 70% musical e umas músicas perdidas no meio. Bom, já que você fez essa pergunta pra ele, bem, eu me ressaltou aqui uma outra indicação, que é um musical que eu descobri ano passado e eu estou enlouquecido por ele, porque pra mim ele transcendeu também essa coisa de ser um formato musical. Eu escuto ele que nem música no meu Spotify, que é o Hamilton. E... Sim, é verdade. Todo mundo É fala. verdade, bem. Cara, Esse mas é Hamilton. bizarro, vou te falar. Todo mundo fala, assiste Hamilton, assiste Você tem que Hamilton. assistir Meu Hamilton. Deus, eu vou assistir É Hamilton. tipo a gente com Bacurau, você tem que assistir Hamilton. Tem que ver Hamilton, cara, porque assim, eu confesso que eu não cheguei a ver o espetáculo, eu não vi, não achei aí na internet os tem razão. vídeos e tal. Mas tem o áudio inteiro do espetáculo, né, de cabo a rabo, no Spotify. E é bizarro, cara. Eu comecei a escutar e aí eu já tinha achado muito legal no começo. Falei, cara, isso aqui é interessante, isso aqui é diferente. E aí eu comecei a escutar como peça mesmo, né? Eu escutei como se fosse um espetáculo, da primeira até a última música, e é muito, 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 muito bom, cara. É bom mesmo, assim, é real. Esse Lin-Manuel Miranda, ele veio justamente pra transformar a parada toda e revolucionar. Eu mandei pra vocês, que eu não sei se vocês vão conseguir ver agora, mas eu mandei minha pasta de musicais pra vocês darem uma olhada. Ah, da hora! Mentira! Nossa! Nossa, eu amo a Anastácia, mano. Amo. Eu também, amo. e possivelmente, tipo, eles já anunciaram que vem pro Brasil, né? O resto é saber Jura? quando. Vem, tá na lista. Legal. Nossa, quando eu era mais nova, eu fiz um aniversário de Anastácia. Tanto quanto eu gostava. Amava. Da hora. Vamos ver o que mais. Billy, Bob Esponja, Pequena Sereia. Eu tenho Hamilton também, se vocês quiserem, tem duas versões. Cara, Hamilton é muito bom, velho. Duas? Tem duas. Nossa senhora, daqui a pouco o Guilherme vai estar lá vendendo CDzinho dentro do saquinho plástico. Claro, o é, negócio é, não é, vem é. pro Brasil. E também se for pra Broadway, Bora tipo, é lá, quase mano. impossível de assistir pelo preço e pela concorrência dos ingressos. É. Né? Então a gente tem que apelar É. pra isso, né? É Ih, errado, nossa, mas é o jeito. você tem Kiki Boots, rapaz? Tenho. Com o Brandon? Mas é o que populariza, né? Você deixar acessível pras pessoas, cara. Isso é muito legal. Não acho, é ruim porque pra uma pessoa que vende um CD, ela não tá ganhando esse dinheiro, né? Mas, por outro lado, você tá fazendo a obra do autor ser acessível a todo mundo, né? Sim, Tipo- Guilherme vai ser o Robin Hood dos musicais. Tem até Legal. Beetlejuice já, que tava em circuito fechado, mas eu consegui o arquivo já. Oh, que da hora. Nossa senhora. Né, eu posso falar, eu acho esses fóruns, né, dos fãs muito louco, assim, porque você faz um espetáculo, a gente estreou o Mágico, no dia seguinte já tinha o áudio da peça. Já. Mano, Tá vendo? Aí Eu falou- mandei, você viu? O segundo print é da minha pasta de fantasma. Não, o Guilherme com Nossa. certeza deve ter. Ele deve ter aí. Deve ter certeza. Aparece, Da hora. Guilherme. Você tá, É muito você tá louco. só escondendo, Só- você tá só escondendo o Mágico de Ó, Guilherme. Não, não Só tem, porque ela- esse eu só não porque a tenho. Luísa vem tá assistir aqui. a gente, vem assistir Preciso a assistir. gente. Eu assisti Cargas quando. Foi umas 2, 3 semanas atrás, quando tava aqui em São Paulo. Você assistiu com o Vi? Não, então, ele não tava no dia. Não foi com Ah. ele. Mas esse espetáculo é lindo, né? E ele é tão simples, ele é tão teatral e ele é potente de um jeito. Ele é muito apaixonante, não é? Cargas É muito bom. d'Água. Eu adoro aquele teatro que é o Vira da Lata, né? Que foi lá, que tava em cartaz lá. Eu acho Uhum. que casou perfeitamente também o tipo de musical, a proposta, né? Com o teatro mais intimista, né? Que foi apresentado. Sim, Legal. o teatro é uma graça. O Vitor é outro, né, que veio pra causar essa porra toda. Ele Opa, veio pra movimentar esse negócio todo, você entende?
É o Vitor Rocha. Aí a parte de. O Mágico, o Luiz, sabe até quando fica em cartaz? Quanto A gente tempo? fica em cartaz até dia 15 de dezembro, Aham. mas não se iluda, porque assim, são só os sábados às 11 horas da manhã. Enfim, venham assistir a gente, são preços populares, a inteira é R$20, a meia é 10. Não dá pra comprar pela internet, porque crianças até 12 anos não pagam o ingresso, mas tem a cadeira. Então você pode comprar o ingresso em qualquer Sesc, ou lá na hora, são essas duas opções, na verdade. Enfim, preços populares, estaremos todos os sábados às 11 horas da manhã no Sesc Consolação. E a parte da Escola do Rock também é até dia 15, né? Pelo que você Isso, tava até dia comentando. 15 de dezembro. A gente tá no Teatro Santander, de quinta a domingo. Aí na quinta e na sexta o espetáculo é às 8h30 da noite. E no sábado e no domingo a gente tem 2 sessões. Uma às 3 da tarde e outra às 7h30 da noite. A gente queria agradecer a presença de vocês, a participação. Pô, valeu, que Esse agradeço, papo cara. foi super Foi legal. muito legal. Levar, ter a oportunidade, né, de dar esse espaço pra vocês, pra conversar também não só com os fãs de musicais, né, também para o pessoal que não conhece musical, mas vai entrar nesse meio de alguma forma. Gente, eu queria muito agradecer por esse espaço, agradecer por a gente poder compartilhar um pouquinho sobre o que a gente acredita, falar um pouco sobre o espetáculo. Quero dizer que o Mágico D.O., o clássico em forma de cordel, está em cartaz no Sesc Consolação, sábados às 11 horas da manhã. Esperamos vocês lá. Sigam a gente no Instagram. A gente vai acabar de lançar, daqui a pouquinho a gente vai lançar o álbum do espetáculo com todas as músicas originais para poder reverberar mais e mais e mais essa história. Então, muito obrigada por esse espaço e muito obrigada por essa conversa. Também quero agradecer o espaço, foi um bate-papo muito divertido. Espero que isso aconteça mais, porque é bom falar sobre isso, é bom colocar, né, o nosso olhar sobre a nossa carreira, sobre a nossa forma de trabalho. Isso é muito legal, agradeço muito, valeu mesmo. E é isso aí, estou em cartaz com o espetáculo Escola do Rock. Quem quiser assistir, Teatro Santander, de quinta a domingo. E se alguém quiser também saber um pouco mais sobre mim, entra lá no meu Instagram, Arthur Berges, tudo junto, Arthur com TH. E você vai ver um pouco mais das minhas coisas lá, vai saber um pouco mais de mim. E é isso aí, muito obrigado e vamos que vamos. E também deixar sempre o convite aberto aqui no Burncast, sempre que vocês quiserem voltar, se tiverem algum trabalho novo, alguma coisa assim, ou também para o bate-papo, eu sempre tô convidado, só dá um toque pra gente que a gente marca pra gravar. Muito obrigado, voltaremos. E chegamos ao fim de mais um episódio do Burncast. E como vocês sabem, como vocês sempre escutam toda semana, isso não é um déjà vu, eu vim aqui pedir para vocês se inscreverem no perfil do Burncast no Spotify, no Deezer, mas no Spotify é importante você seguir, porque assim você recebe a notificação de qualquer programa novo que seja postado. Então você não precisa procurar, caçar o Burncast, nem nada. Assim que a gente publicar um episódio novo, já vai aparecer para você no seu feed, logo na hora que você abrir o aplicativo. Então, assim que você abre o aplicativo, junto das suas playlists, já aparece lá o episódio novo, porque obviamente você já vai estar nos seguindo. E por que isso é bom? Uma que é prático para você, uma que a gente sabe quem está nos ouvindo, e outra que a gente sabe que da sua existência, né? Então é muito bom isso, e todo mundo sai ganhando, tá certo? Então é isso, muito obrigado. Não esqueça de seguir também as redes sociais do Burncast e do Burn-Book, fora o site, que tem notícias a semana inteira, fora análises também. E é basicamente isso. Até a próxima.